Muito boa tarde, quero dar as boas-vindas a esta Productivity Class, é a nossa aula número 14, só não só mais porque eu estive o ano passado com um problema e tive que parar mesmo de trabalhar, mas hoje, outro dia a preparar a aula, eu apercebi-me, fizemos 13 aulas em 2024. Isto pode parecer pouco, mas representa aqui um, representa tempo investido, representa também uma vontade da minha parte de vos continuar a trazer estas aulas. Portanto, quero-vos dar as boas-vindas a esta Productivity Class número 14, a primeira de 2025. Boas-vindas também a quem está a ver a gravação e não pode estar ao vivo. E o tema que eu decidi trazer hoje tem muito a ver com esta época do novo ano. E eu decidi trazer este tema porquê? Porque vejo muitas pessoas não só a fazer resoluções de novo ano, a comunicá-las às vezes até nas redes sociais como forma de manter um compromisso, mas muitas das vezes aquilo que acontece é que as novas resoluções do princípio do ano, desta época muito de recomeço, muitas das vezes estão condenadas ao fracasso. Eu outro dia partilhei alguns estudos, e há muitos estudos sobre isto, e a maioria deles confirma exatamente que muitas das resoluções de ano novo falham, e falham logo nos primeiros meses do novo ano. Então hoje vamos ver porquê que isso acontece e eu vou-vos trazer aqui também algumas estratégias para vocês conseguirem evitar que isso aconteça. Vou só ver aqui se está aqui alguém à espera. Não está. Então, preparadas? Espero que sim. Vamos a isso. Então, ano novo, vida nova, se calhar não é bem assim. A realidade, muitas das vezes, é outra e aqueles objetivos, aquela vontade de fazer diferente, muito depressa são abandonados pela maioria das pessoas. Isto tem aqui duas componentes ou duas perspectivas que eu gostava hoje de partilhar com vocês. Por um lado, o início do ano, ou seja, o final de um ano, o início do novo ano, representa muitas vezes, no imaginário coletivo, uma época de recomeço, não é? Novo ano, uma página nova, vida nova, vamos lá mudar, vamos lá fazer diferente. Então, muitas das vezes, este recomeço é abordado de uma maneira bastante ambiciosa e às vezes até um bocadinho irrealista, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, subestimar estas épocas de recomeço. Muitas vezes são elas que dão o ponto de partida, ou dão o pontapé de partida, para de facto mudanças que algumas pessoas até conseguem concretizar. Portanto, se por um lado há aqui esta vontade de recomeço e nós devemos aproveitá-la da maneira certa e não fazer resoluções à toa, como vocês já vão perceber porque é que eu estou a utilizar esta expressão, ou não fazer só porque sim, ou não fazer só porque há aqui uma pressão, há aqui uma certa obrigação de toda a gente está a fazer, eu vou fazer também. Então, é muito importante vocês terem isto em consideração, se realmente quiserem aproveitar esta onda de recomeço, esta onda do ano novo, fazer resoluções e definir objetivos da maneira correta. Vocês já sabem que quem esteve comigo na Masterclass da Visão à Ação em dezembro já aprendeu a fazer isto. Isto, obviamente, é algo que eu exploro no workshop de planeamento intencional. As primeiras aulas já saíram e vamos ter a primeira sessão ao vivo já na próxima semana. Então, é algo que eu os convido a abordar da maneira certa. Para quê? Para conseguirem, de facto, manter e criar consistência nestes novos hábitos, nos objetivos que vocês querem concretizar neste novo ano. Então, já vimos que a maioria das resoluções muitas vezes fica pelo caminho e isto acontece porquê? Porque muitas vezes há aqui uma autossabotagem. E essa autossabotagem, obviamente, tem vários motivos, tem vários mecanismos psicológicos por trás, depois não vamos entrar muito nisso, mas é para vocês também perceberem que muitas das vezes há
há como que uma autossabotagem em relação aos objetivos, às novas resoluções, que é importante ter em consciência. Brígida, olá Brígida, bom dia. Ok, tudo bem. Então, vamos ver porque é que isto acontece e como é que vocês podem ultrapassar esta questão. Mas antes, eu quero saber uma coisa e quero-vos perguntar a quem está aqui ao vivo comigo, quantas vezes é que vocês já definiram resoluções, objetivos, intenções no início do ano, mas desistiram ou logo no início, mais comum é de janeiro até março, e as coisas lentamente foram perdendo ali a motivação, a força de vontade, e não conseguiram criar ali disciplina e manter os vossos objetivos. Querem partilhar comigo? Isto já vos aconteceu? Sara está a dizer que sim. Brígida, olá Teresa, boa tarde. A Brígida, não sei se já lhe aconteceu, vão-me contando aqui no chat se isto já vos aconteceu, mas é muito comum. Então, mais de metade das pessoas abandona as suas resoluções antes de completar 6 meses. Há muitas que é na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês, normalmente ali nos primeiros 3 meses, mas algumas até continuam até a meio do ano. Mas normalmente desistem antes de completar 6 meses. Um dos motivos pelos quais isto acontece já vimos que tem muitas vezes a ver com a autossabotagem, estes mecanismos psicológicos que muitas vezes vos poderão estar a impedir de criar consistência, manter hábitos e criar também autodisciplina. E isto o que é que nos mostra? Este dado que eu vos trouxe aqui. Mostra que a mudança duradoura exige mais do que boa vontade. Não é? Porque às vezes até existe boa vontade, aquela mudança que todo o novo ano, aquela esperança de recomeço. Vocês não menosprezem nunca que o ser humano tem sempre a esperança de mudar, não é? Então é esta esperança que está muito presente nos momentos de recomeço. Por norma, setembro, por norma, o princípio do ano. E o que é que nós precisamos além de boa vontade? Precisamos de estratégias, precisamos de ter suporte e precisamos de ter aqui uma abordagem que seja realista. A Brígida está aqui a partilhar que sim, claro que sim, algumas ficam pelo caminho, o que a desmotiva bastante. Exatamente. Muitas das vezes as pessoas começam a ficar desmotivadas porque vêm, eu afinal queria fazer isto, mas não estou a conseguir cumprir. Eu até fiz um plano, mas eu não consegui cumprir. Então, é importante, e ontem partilhei isto, não faça resoluções, crie planos, não é? Porquê? Porque é a ação que gera a motivação. Então, quando nós começamos a criar um plano, quando começamos a agir em direção aos nossos objetivos e, sobretudo, começamos a ver progresso, obviamente que ficamos mais motivadas, não é? E aqui há duas componentes. O plano vai ajudar a criar mudanças sustentáveis. Já vamos ver aqui vários erros que muitas pessoas cometem nesta altura do ano, quando estabelecem objetivos, quando criam intenções e resoluções. E uma das coisas que é muito importante é ter uma rede de apoio e assumir um compromisso. Muitas das vezes isto é algo que é subestimado, esta questão da rede de apoio. E muitas vezes essa rede de apoio pode ser pares, podem ser outras mulheres, podem ser as vossas amigas, mas também pode ser a vossa família. Vocês comunicarem com assertividade. Eu decidi, a Susana estava aqui a partilhar comigo no início da aula uma coisa, posso partilhar, Susana, a tua nova, ela diz que sim. A Susana estava aqui a partilhar comigo que implementou agora uma aula de Pilates na sua rotina. E é muito importante, por vezes, principalmente para quem tem família, tem filhos, tem companheiros, tem muitas responsabilidades a nível familiar, vocês comunicarem este tipo de compromisso à vossa família. Porquê? Porque pode haver situações, pode haver circunstâncias em que vocês precisam deste apoio para conseguir cumprir um objetivo tão simples como ir a uma aula de Pilates. Portanto, não desprezem nunca o assumir um compromisso com alguém e ter também aqui uma rede de apoio. Pode ser a vossa família, podem ser os vossos amigos,
pode ser alguém como eu, que nos meus acompanhamentos individuais, obviamente, eu sirvo ali como polícia para as pessoas conseguirem manter os hábitos, criar consistência e, acima de tudo, manter o compromisso com a mudança. Então, isto aplica-se a qualquer coisa que vocês queiram fazer, seja mais exercício físico, seja ler mais livros, perder peso, poupar dinheiro, deixar de fumar. Estes são aqui muitos das resoluções de novo ano insistem muito e são normalmente nestes temas, muito focadas nestes temas. Uma vida mais saudável, ter mais tempo para si própria, ou então cumprir objetivos a nível profissionais, cumprir objetivos a nível da carreira, a nível do negócio, e é muito importante que exista aqui algo sobre o qual vocês fundamentem. Eu tenho estado a utilizar muito este exemplo da casa e de construir os alicerces e as fundações, porque é preciso vocês terem aqui uma fundação forte quando vocês estão a criar soluções, objetivos, intenções, seja o que for. Então, neste momento do ano, há sempre aqui uma crença, uma esperança acrescida em que este é que vai ser o ano, este é que vai ser o ano em que eu vou conseguir fazer isto. A pessoa até ali se calhar não fez nada para isso, mas decide no início do ano, este é que vai ser o ano em que eu vou concretizar isto, fazer aquilo. Então, muitas vezes já vimos que esses objetivos falham. E este estudo realizado em 2013 na Universidade de Scranton, na Pensilvânia, indicou que menos de 10% das pessoas conseguem cumprir as suas resoluções. Ora, isto é um dado muito importante porque, por um lado, diz-nos que a maior parte das resoluções de Ano Novo não são feitas como deveriam, não são fundamentadas, não têm ali um alicerce que permita construir uma base sólida. Por outro lado, também nos diz que, efetivamente, há pessoas que conseguem cumprir as resoluções de novo ano. Ou seja, há uma má notícia e há uma boa notícia. Portanto, isto também nos mostra que, quando as coisas são feitas da maneira certa, aumentamos, obviamente, a probabilidade de sucesso, de conseguirmos, de facto, implementar as novas resoluções e concretizar os novos objetivos. Então, algumas das principais razões que levam a desistir destas mudanças rapidamente, e eu enfatizo aqui a palavra mudanças, porque normalmente, os exemplos que eu vos mostrei, todos os objetivos ou todas as resoluções, ou a maior parte delas, elas envolvem algo muito importante, que é uma mudança de comportamento, o criar um novo hábito. Pode ser em relação à saúde, pode ser em relação à produtividade, à organização, mas normalmente há aqui algo que muitas pessoas subestimam, que é todas estas resoluções muitas vezes implicam o quê? Algo que é a chave, que é a mudança de comportamento, a criação de um novo hábito. Então, muitas das vezes, porquê é que isso acontece? Vamos ver aqui 3 razões principais. Uma das razões são, obviamente, os objetivos pouco claros, demasiado vagos, em que não há metas concretas. Há algo como: eu quero deixar de fumar, eu quero ser mais saudável, eu quero perder peso, eu quero fazer mais exercício físico, e se vocês olharem nas redes sociais, isto aparece muito. Então, há que trazer aqui mais especificidade ao objetivo. Outra das vezes, o que é que acontece? Os objetivos são demasiado ambiciosos. Ora, se uma pessoa que não tem hábitos ainda de exercício físico, ou nunca conseguiu ser constante no exercício físico, até está inscrita no ginásio, mas nunca lá aparece. E no ano novo decide: este ano é que vai ser, eu quero fazer mais exercício, então eu já decidi que vou 5 vezes ao ginásio por semana. Isto é um exemplo típico de algo que é demasiado ambicioso e que muitas vezes falha logo na primeira semana. E quando falha na primeira semana, já vamos ver o que é que acontece. Então, muitas das vezes, esta é uma das razões principais. Metas vagas, metas irrealistas, e nós temos que
ultrapassar isso. E já vamos ver daqui a bocadinho algumas estratégias para vocês conseguirem fazer isso. Outra das razões principais tem a ver com falta de suporte ou estrutura, que eu estava a mencionar também há pouco. Isto tem a ver com o quê? Para já não ter um plano detalhado, não especificar aquele objetivo e não criar metas específicas, nem detalhar um bocadinho mais o que é que eu quero na realidade. Isto é adaptado às minhas circunstâncias atuais ou é completamente irrealista? E neste momento, se calhar eu não pensei nisso. Então, muitas das vezes, não há também essa preocupação de pensar, ok, eu já tentei se calhar até fazer isto no passado e enfrentei este desafio ou este obstáculo. Então, como é que eu vou ultrapassar esse obstáculo quando ele acontecer outra vez? E quando ele me impedir de começar a trabalhar em direção ao meu objetivo, à minha resolução, à minha intenção de novo ano. Então, é muito importante esta questão. E a questão do apoio externo, muitas das vezes, que contribui também para quê? Para aumentar o compromisso, mas também para lidar com obstáculos. Portanto, não subestimem tudo isto quando estiverem a criar os vossos objetivos. E o terceiro é excesso de autocrítica. Muitas das vezes há aqui esta mentalidade ou tudo ou nada, quando eu vos disse, como eu vos mencionei, na questão do ginásio. Alguém que nunca foi constante e nunca conseguiu manter uma rotina de exercício físico, diz, não, eu agora, 5 vezes por semana, eu quero ir ao ginásio, quero fazer exercício físico. O que é que acontece? A pessoa começa, primeira semana, esta semana é um caso típico, a pessoa regressa ao trabalho, regressa às rotinas, a escola dos filhos, etc, etc, e então, logo no primeiro dia ou no segundo dia, sai mais tarde do trabalho, já não consegue ir ao ginásio, já não consegue ir à aula que planeou e começa logo, então, mas isto afinal eu não consigo. E como não consigo, nem sequer vou. Saí mais tarde do trabalho, tive uma reunião imprevista, tive um imprevisto, tive que ir buscar os filhos mais cedo à escola, os imprevistos do dia a dia que acontecem, a vida a acontecer. Então, muitas vezes, este tipo de mentalidade de eu agora já saí do trabalho, já não consigo ir àquela aula, então já não vou fazer outra coisa qualquer. Então, temos que dar a volta a isto. Ok, eu não consigo ir à aula, o que é que eu consigo fazer em vez disso? Ok? Portanto, há aqui esta questão de tudo ou nada e de desistir à primeira, muitas das vezes, e isso pode levar a um desânimo perante pequenos fracassos. Pequenos fracassos podem ser até pequenos imprevistos. Então, é muito importante vocês terem em mente que este excesso de autocrítica, esta mentalidade de tudo ou nada, pode estar, na verdade, a sabotar os vossos objetivos. Está a fazer sentido até aqui? Vão-me dizendo aí no chat. Então, aquilo que eu vos convido a fazer hoje, aqui nesta aula, é tentar uma abordagem mais realista. Uma abordagem que tenha em consideração, desculpem, a definição de metas específicas, trazer mais especificidade à vossa resolução, à vossa intenção, ao vosso objetivo e fazer aqui um planeamento. Em vez de criar resoluções, criem planos. Porquê? Porque isto vai-vos permitir fazer o quê? Uma coisa que eu digo muito, avançar com pequenos passos em direção a um objetivo. Refletir sobre o quê? O vosso porquê, a vossa motivação interna. Porque muitas vezes há uma pressão neste começo de ano, vocês veem toda a gente a fazer resoluções, a comunicar objetivos, intenções às vezes bastante ambiciosas e começam a sentir, se calhar, eu estou a falhar, ou porque é que eu não vou fazer o mesmo? Olha, esta influencer, eu vi ali no Instagram, tem como objetivo para este ano fazer isto, ou uma resolução de novo ano, fazer isto. E muitas das vezes, o que é que acontece? Vocês não tomam em consideração a vossa própria motivação, o vosso próprio porquê. É isso que vai ser o combustível para qualquer mudança, qualquer novo hábito, qualquer comportamento que vos leve a cumprir um objetivo. Lembrem-se que por trás de todas as resoluções, intenções, objetivos, tem que haver sempre algo por base. E isso é necessariamente, em 99% dos casos,
uma mudança de comportamento, criar um hábito novo, uma rotina nova. E isso só vai funcionar quando vocês alimentarem isso da maneira certa. O vosso porquê, a vossa motivação interna vão ser o combustível para essa mudança. Outras das coisas muito importantes, a autodisciplina, não é? A responsabilidade que cada uma de nós tem em fazer com que aquilo que nós queremos, o objetivo, a resolução, seja uma realidade, não é? E depois o compromisso, o lidar com obstáculos. Se isto acontecer, o que é que eu vou fazer? Em vez da autocrítica, em vez de simplesmente sair tarde do trabalho, já não vou conseguir ir àquela aula que eu planeei, então já não vou fazer nada. O que é que eu posso fazer em vez disto? Okay? E manter aqui a resiliência e a flexibilidade ao longo do processo. Isto é muito importante. Quando nós estamos a trabalhar um novo hábito, estamos a trabalhar uma mudança de padrão de comportamento, sermos flexíveis, evitar a tal autocrítica e resiliência, porque nós temos que dar um passinho de cada vez para conseguir grandes resultados. Então, esta ambição muito característica dos objetivos do novo ano, há que baixar um bocadinho e descer à realidade e pensar, isto é realista para as minhas circunstâncias? É realista para as minhas circunstâncias pessoais, profissionais? É realista para eu dizer que vou 5 vezes ao ginásio, quando eu já sei, no passado eu consegui, eu não consegui, não é? Se calhar porque não tenho, nunca fiz isso antes. Então, especialmente quando são coisas novas, quando são hábitos que de facto são mais ambiciosos, começar devagar. É sempre a melhor solução. E procurar apoio contínuo, através de acompanhamento, coaching, mentoria, através de alguém que seja a vossa rede de apoio e vos ajude também a manter o compromisso. Já vos dei vários exemplos há pouco. A Brígida está aqui a partilhar que, sem dúvida, acontece-me com os imprevistos. Agora o filho está doente, anda em consultas e exames, o que alterou tudo. Inclusive, estou a faltar ao trabalho. Ok, isto é uma situação pontual, Brígida. Aqui não há nada que tu possas fazer. Ok? Portanto, há que lidar com essa situação. Aqui está o equilíbrio, não é? Que muitas das vezes, quando há este tipo de imprevistos, quando há questões de saúde, quando há questões de doença, nós temos que parar tudo e pôr o nosso foco nisso. E não há nenhum problema com isso. Lembrem-se sempre que consistência tem a ver com continuidade e não com fazer uma coisa todos os dias. Okay? Portanto, é muito importante termos isto em mente quando acontecem exatamente isto que a Brígida acabou de partilhar connosco. A vida acontece. Portanto, aquela questão da resiliência e da flexibilidade ao longo do processo é muito importante, da autocrítica também. Não se julguem por causa disso. Okay? Então, estratégias que vocês podem começar a trabalhar para aumentar aqui a taxa de sucesso nas vossas resoluções de ano novo, nas vossas intenções, nos vossos objetivos. Então, vamos ver aqui algumas. Em vez de objetivos mais vagos e realistas, tentem definir objetivos claros. Em vez de eu quero ser mais saudável ou eu quero fazer mais exercício físico, ponham aqui, deem aqui uma meta, estabeleçam uma meta, criem uma meta. Eu quero fazer exercício 2 vezes por semana. É muito mais eficaz do que eu quero fazer mais exercício, ok? Outra das coisas muito importantes, escrever os objetivos. É muito importante escrever os objetivos, isso está mais que provado por muitos estudos, que ao escrevermos os objetivos, nós vamos pensar mais a fundo sobre eles. Por isso mesmo, vamos dar mais especificidade, vamos a perceber mais coisas do que pensar só em algo, ou fazer assim uma resolução meio improvisada. Então isto é muito importante para quê? Para aumentar a probabilidade de ter sucesso. Outra das coisas que vocês podem fazer, em vez da mentalidade tudo ou nada, começar a criar hábitos, a tal mudança de comportamento. Lembrem-se sempre, quando vocês estão a construir uma casa, primeiro começam pela base, pelas fundações, e depois vão construir em cima disso, não é? Então, aqui o segredo é criar hábitos, criar consistência, mas também ser flexível, realista.
Adaptar muitas vezes o hábito às vossas circunstâncias. Isto é muito importante para vocês terem sucesso em algo. Portanto, aqui a flexibilidade é muito, muito, muito importante. Não conseguem fazer a vossa aula de Pilates, a vossa aula de grupo no ginásio, a uma determinada hora, sejam flexíveis, adaptem-se às vossas circunstâncias. Isto é meio caminho andado para conseguirem alcançar algo com sucesso e não fracassarem logo nos primeiros meses do ano. Outra estratégia, em vez de excesso de objetivos muito ambiciosos e muitos, fazer aqui um plano mais realista. Não é? Baixar um bocadinho as expectativas, fazer um plano para lidar com obstáculos ou até ter um plano B para momentos mais complicados. Então, isto é tudo descer um bocadinho à realidade, pensar bem nas coisas e não estabelecer objetivos aqui, muitas vezes que são irrealistas. Portanto, é muito pensar antes de fazer, criar um plano. Eu digo muitas vezes, não criem resoluções, criem planos. Isso vai-vos permitir ir avançando com pequenos passos. E outra das coisas que é fundamental é vocês procurarem motivação por trás do objetivo. Porque muitas das vezes fazer porque é uma obrigação, fazerem porque vem alguém fazer e aí entra em jogo a comparação, é dar um passo atrás, pensar porque é que isto é importante para mim. A clareza acima de tudo. Eu falo muitas vezes nisto, eu trago muitas vezes isto aqui, porquê? Porque antes da organização, antes do planeamento, é importante saber o que é que vocês querem. Portanto, procurar sempre a motivação por trás do objetivo, porque é isso que vos vai conseguir fazer com que consigam manter o foco nesse objetivo e não se comecem a dispersar quando as coisas depois começam a falhar, quando a vida começa a acontecer e depois vocês já esqueceram estas boas intenções todas que estabeleceram no início do ano. Faz sentido? Sim? Então, desafio prático desta semana. Identificar um erro que possam ter cometido no passado, dentro dos principais erros que eu mencionei hoje aqui, e escreverem, aí vão mesmo aí ao pormenor, e escrevam uma solução para o corrigir no novo ano, em 2025. Como é que vocês vão lidar com esse erro? Como é que vocês vão lidar com os obstáculos, eventualmente, que já surgiram no passado, quando vocês tentaram implementar uma mudança de comportamento, um novo hábito, quando vocês tentaram concretizar um objetivo e escrever como é que vão enfrentar essa situação. Faz sentido? Aceitam aqui o meu desafio? Olá, Ana Paula. Então, lembrem-se sempre que o sucesso começa com pequenos passos e não com resoluções grandiosas. Portanto, sejam realistas, adaptem, tenham em consideração as vossas circunstâncias pessoais, profissionais e lembrem-se sempre que pequenos passos levam a grandes resultados. Portanto, é passinho a passinho. Há aquele ditado português que agora me veio à mente, que é grão a grão, a galinha enche o papo, não é? Acho que é assim. Minha mãe gosta muito de ditados portugueses. Então, é mesmo assim. Pequenos passinhos levam a grandes resultados. Então, não se deixem desanimar quando as coisas não estão a funcionar. Portanto, aí, em vez da resolução, comecem a fazer um plano prático para conseguirem atingir de facto os vossos objetivos, concretizar as vossas resoluções ou as vossas intenções. Ok? Bom ano! Então, a próxima aula, dia 20 de janeiro, e vamos ver como transformar as resoluções em planos de ação mais concretos. E quer saber